Fala, meus amigos do canal Biomais, tudo bem com vocês? Professor Lucas aqui para mais uma resolução de questões, tá? Vamos resolver mais uma questão do Enem 2020, tá? Se inscrevam no canal, curtam aí, tá? Isso é muito importante, se inscrever, porque eu vou estar postando diariamente vídeos aí relacionados à biologia, sejam eles do Enem, dos vestibulares aí da vida, da FAPEC, da FUVEST, certo? Quem sabe até Mackenzie, por aí vai. Enfim, questões, né, de diversos assuntos da biologia, dos mais diversos vestibulares aí, até de concurso, por que não, né? Enfim, mas eu peço encarecidamente, se vocês gostarem do vídeo, deixa o like aí, tá? Se inscreva no canal, que isso é muito importante, porque eu preciso muito que o canal venha crescer, porque ele crescendo e vocês curtindo, comentando e compartilhando, assim eu posso, né, deduzir que o canal está, né, que o meu conteúdo está ok, que vocês estão gostando, e assim é um incentivo para que assim eu continue a postar mais e mais. E vocês curtindo, compartilhando, quem sabe futuramente eu consigo comprar uma mesa digitalizadora e assim melhorar também a qualidade do vídeo, do áudio, né? E de uma maneira geral todos saem beneficiados, né? Então vamos fazer essa simbiose. Ao mesmo tempo que vocês me ajudam, eu também sou ajudado, tudo bem? Vamos lá então. Grandes reservatórios de óleo leve de melhor qualidade e que produz petróleo mais fino foram descobertos no litoral brasileiro numa camada denominada pré-sal, formada há 150 milhões de anos. A utilização desse recurso energético acarreta para o ambiente um desequilíbrio no ciclo do. Opa! Questão aí falando do que? Ciclo biogeoquímico, tá? Então nós precisaríamos entender aí a respeito dos ciclos, né? Sejam ele do fósforo, do nitrogênio, do carbono, né? Temos também o ciclo do oxigênio, enfim, temos vários tipos de ciclos biogeoquímicos, certo? Mas a questão ela fala do que? De petróleo. O que vem a ser o petróleo? Petróleo nada mais é do que um recurso energético, certo? Um composto orgânico, certo? Por esse termo que eu falei aqui, composto orgânico, você já consegue deduzir e matar a charada. Por quê? Se ele é um composto orgânico, isso significa o quê? Qual que é a diferença de um composto orgânico para um composto inorgânico? Por exemplo, se nós pegarmos ali as plantas, né, elas são produtoras, correto? Elas fazem ali fotossíntese. Ah, dentro da planta, né, nós temos ali então os vasos que conduzem produtos inorgânicos e produtos orgânicos. Quais são então os produtos inorgânicos aí? É a água. E o inorgânico? É o resultado da fotossíntese, ou seja, o açúcar, a glicose. Bom, por que, que a água ela é inorgânica? Percebam bem, a molécula da água ela é composta por quê? H2O. E, por exemplo, o açúcar, né? Qual que é a molécula do açúcar? Vamos supor da glicose. Temos ali, por exemplo, o C6H12O6. Ó, eu disse C6. Por que C? C é um elemento químico chamado carbono. Ou seja, qual que é a principal diferença então de um composto orgânico para um composto inorgânico? A presença do carbono. Se tem carbono na sua composição, ele é um composto orgânico. Se ele não tem carbono na sua composição, ele é um composto inorgânico. Portanto, se o petróleo ele é um composto orgânico, ele tem carbono. Pronto, já matou a charada. Vamos lá então. Então a questão está querendo saber o que? O uso do petróleo, né? Ele vai acarretar, né, o que, né? Em qual ciclo que ele vai gerar desequilíbrio ali? Você está falando de qual ciclo biogeoquímico ali? Então a questão traz o que? Do nitrogênio, traz do carbono e do fósforo. Bom, vamos relembrar então a diferença ali do ciclo do nitrogênio. Bom, o nitrogênio, onde é que ele está presente? Na atmosfera. Cerca de 70% da atmosfera é composta por gases, né? E o maior deles é o que? 70% da atmosfera é composta por nitrogênio. E nitrogênio é muito importante, né?
para que nós possamos produzir proteínas. Mas nós não conseguimos, né, assimilar esse oxigênio. Então é preciso um processo, né, que é chamado de ciclo do nitrogênio, onde bactérias vão fazer o que? Elas vão retirar esse nitrogênio da atmosfera, né, de modo que esse nitrogênio, através da cadeia alimentar, chegue até nós, certo? Portanto, o nitrogênio ele não é tirado lá do petróleo, mas sim da atmosfera. Então você já pode descartar a letra A e a letra B, não precisa nem ler, né? Mas enfim, ó. Letra A, devido à nitrificação ambiental, transformando amônio em nitrito. Está falando o quê? Do processo do ciclo biogeoquímico do nitrogênio. E como eu falei, nitrogênio está na atmosfera, certo? Não tem nada a ver lá no fundo do mar, lá embaixo, lá com relação ao petróleo. Então não preciso nem ler a B também, né? Nitrogênio você já pode cancelar, certo? Por que que também não seria a letra E aqui, ó, como está falando de fósforo? Fósforo, qual que seria então o ciclo, né, do fósforo? Geralmente, né, nós tiramos então, nós não, né? O ciclo em si, ele se retira da onde? Do sedimento, das rochas, certo? Que ele é meio semelhante ali com o ciclo do nitrogênio, só que o nitrogênio está presente na atmosfera, enquanto que o fósforo ele está ali presente nas rochas e tal. E então, pelo processo de sedimentação ali, vai ocorrer então outro processo, né, de cadeia alimentar, onde esse fósforo ele vai ser então passado para os integrantes da cadeia alimentar. Portanto, nitrogênio está fora, então você já descarta de cara a letra A e a letra B, e o fósforo também está descartado. Sobrando então a letra C e a letra D. Por quê? Porque, como eu falei, o petróleo é um composto orgânico, então ele tem carbono na sua composição. Maravilha? Vamos então analisar a letra C. Bom, a utilização desse recurso energético acarreta para o ambiente um desequilíbrio no ciclo do carbono, sim, devido ao aumento dos carbonatos dissolvidos no ambiente marinho. Opa! O petróleo é o seguinte, ele é uma ele é um composto orgânico, certo? Porém, o petróleo na sua composição ali, ele é apolar, ou seja, ele é como se fosse uma gordura ali, correto? Ele é apolar. Por quê? Porque se ele é apolar, ele só vai se misturar com substância apolar, certo? Enquanto que a água, por sua vez, ou seja, a água do mar ali, ela é o que? Ela é polar, certo? Ou seja, então se ela é polar, ela vai se misturar com substância que é polar, certo? Como o petróleo ele é apolar, ele não vai se dissolver. Pense comigo, é como se fosse o óleo e a água. Você pode fazer o possível ali para misturar, mas não vai ter como misturar, porque água e óleo não se misturam. Por quê? Porque o óleo é apolar e a água é polar, então não vai ter como ocorrer essa mistura. E a questão fala o quê? Que vai ocorrer um desequilíbrio no carbono, sim, devido ao aumento dos carbonatos dissolvidos no ambiente marinho. Não tem como o petróleo se dissolver na água. Por quê? Porque o petróleo em si ele é apolar, certo? E ele sendo apolar, ele não vai conseguir ali, ó, se dissolver na água. Portanto, descarta, sobrando a letra D, ou seja, ciclo do carbono correto devido à liberação das cadeias carbônicas aprisionadas abaixo dos sedimentos, correto? Porque, como eu falei, o petróleo, né, ele é o que? Ele é um composto orgânico, certo? Só que como é que surge então o petróleo? O petróleo, ele nada mais é do que um composto orgânico que foi decomposto ali, ó, lentamente, né, por um processo muito lento, né, por milhões e milhões de anos, certo? E ele está numa camada muito abaixo, por quê? Porque com os milhares de anos, vários animais marinhos foram então morrendo e se decompondo ali abaixo do sedimento, certo? Então ali, ó, eles estão aprisionados naquela camada lá embaixo, né, chamada de pré-sal, certo? E quando se retiram então esse petróleo lá do fundo para poder então produzir um combustível fóssil, o que vai acontecer? Na hora que esse petróleo ele é queimado, né, então parte desse composto ali, ó, desse composto orgânico, ele vai ser liberado, ou seja, vai ocorrer a liberação de gás carbônico na atmosfera, acarretando o que? Vários problemas ali no ciclo do carbono, correto? Então, a alternativa correta é a letra D.
certo? Ou seja, a utilização desse recurso energético acarreta para o ambiente um desequilíbrio no ciclo do carbono, devido à liberação das cadeias carbônicas aprisionadas abaixo do sedimento. Correto, pessoal? Letra D é a correta, tudo bem? Então, se você curtiu essa aula, por favor, se inscreva no canal, curtem, comentem, compartilhem, fiquem com Deus e até a próxima.